Salve, salve aí, rapaziadinha, narrador linear aqui novamente. E bom, o vídeo de hoje é sobre relatos, histórias aí de terror, né, meu? Então, é o ritual padrão. Apague as luzes, deixa o ambiente bem escurinho. Se quiser, ouve o vídeo aí jogando alguma coisa, né? Eu gosto de ouvir coisas de terror enquanto eu jogo alguma coisa, é bem interessante mesmo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, curte esse tipo de assunto, deixe seu like, deixe o comentário também. Se quiser deixar um relato seu, né, alguma coisa aí referente ao vídeo e tal, outro assunto também que eu posso trazer no outro quadro, né, onde eu falo de outros assuntos no geral, só deixar aí, beleza? E se inscreva no canal também, dessa força aí no projeto, beleza? Então bora lá que eu separei mais 3 relatos aqui para vocês. E o primeiro relato se chama A Antiga Casa da Fazenda, bem interessante. Então bora lá ver do que se trata este relato. Bom, nas férias eu sempre vou para a fazenda do namorado da minha tia lá em Minas Gerais. Eu esqueci o nome da cidade agora. Ele, a minha tia e os meus primos moram lá. A família do namorado da minha tia tem aquela fazenda desde o final do século XIX. No verão passado, eu tinha ido para lá, como de costume, só que dessa vez o meu espírito curioso e aventureiro de adolescente não se contentou em ficar somente na piscina e andar de cavalo. Eu queria sair e explorar a fazenda inteira. Bom, depois de um tempo, enchendo meu primo Alexandre ou Alex, com isso ele finalmente concordou em ir junto comigo, já que além de eu não querer ir sozinha, não conhecia tão bem a região quanto ele. Nós saímos de manhã, um pouco depois do café, e fomos dar umas voltas. Quando estávamos um pouco longe da casa da fazenda, ele falou: "Já que você quer explorar, eu vou te levar para a antiga casa principal da fazenda." Quando ele falou aquilo, eu já sentia que eu ia encontrar muito mais do que eu queria lá. A casa antiga da fazenda ficava bem longe da outra, e nós levamos um bom tempo para chegar até lá. Quando chegamos lá, eu vi que a casa era bem velha. Ela não era tão grande, mas não era tão pequena. A porta estava destrancada, estava simplesmente encostada. Não era exatamente aquilo que eu tinha em mente quando eu falei que queria explorar a fazenda. Estava mais interessada em um rio, alguma cachoeira, alguma montanha ali com uma vista bonita ou até alguma caverna, mas era aquilo que eu tinha no momento. Nós entramos na casa e a primeira coisa que eu notei é que as paredes estavam completamente arranhadas, com umas manchas amarronzadas que pareciam sangue, mas poderia ser tinta velha também, apesar dos formatos delas serem bem estranhos. O meu primo falou que fazia tempo que ele não ia lá, mas que da última vez que ele foi, as paredes não estavam daquele jeito. Nós estávamos na sala principal, sendo que para a esquerda tinha uma passagem que levava para outra sala, a de jantar, e para a direita tinha um corredor que levava para os quartos. Da sala de jantar dava para ir para a cozinha e de lá para fora de casa de novo pela porta dos fundos. Nós pegamos o corredor da direita para olhar os quartos. Haviam 4 quartos e um banheiro no total. O primeiro quarto estava normal, nada demais, só poeira. O segundo e o terceiro, a mesma coisa. Então fomos ver o quarto, o maior de todos. Quando entramos, eu senti uma brisa fria e um pouco de frio, mesmo a casa estando bem quente e abafada. Nesse quarto tinha um armário e nós fomos ver o que tinha dentro dele. Abrimos e abrimos a porta e nada. Então eu ouvi o som de passos vindo do corredor. Eu agarrei o braço do meu primo e olhei para a porta. Os
Os passos chegaram perto e pararam na frente da porta, mas não apareceu ninguém. Então eu olhei assustada para ele e saí correndo, e ele veio atrás. Enquanto eu corria pela casa para sair dela, eu não vi ninguém lá dentro. Só via as nossas pegadas na poeira, a de mais ninguém, apesar de ter ouvido os passos. Lá fora, na luz do sol, ficamos mais calmos. Eu olhei para ele e ia perguntar o que será que tinha sido aquilo quando ele começou a gritar do nada. A única coisa que ele falava era: "Está doendo". Eu olhei no braço dele e começou a aparecer um monte de marcas vermelhas e brotoejas. O pescoço dele começou a ficar todo avermelhado também. Eu decidi que era melhor levar ele correndo para a casa da fazenda para a mãe dele ver o que era. Antes de sair correndo com ele, eu dei uma última olhada para a velha casa e vi uma fumaça meio cinza na porta de entrada, na forma de uma pessoa. Depois disso, eu agarrei a mão do meu primo e saí correndo. Quando nós chegamos na casa da fazenda, a mãe dele viu como ele estava e ficou assustada. Ela levou ele no hospital e deram alguns remédios para ele tomar. O estranho é que no dia seguinte ele já estava bom de novo. Nem parecia que ele tinha tido alguma coisa. Ele me falou que aquela era a primeira vez que ele tinha entrado nos quartos da casa antiga e que era a primeira vez que ele tinha uma reação alérgica lá, mesmo já tendo ido na casa. Durante o jantar, nós falamos o que tinha acontecido no dia anterior e falamos dos passos que ouvimos. O namorado da minha tia ficou preocupado, achando que podia ter alguém morando lá escondido, já que isso não era incomum acontecer por lá. Ele resolveu ir investigar a casa no dia seguinte. Como não tinha muita coisa para fazer, o Alex e eu fomos juntos com ele. Quando chegamos lá, nós entramos na casa e, para nossa surpresa, as paredes não tinham arranhões nenhum e nem nenhuma mancha de tinta ou sangue ou o que quer que fosse aquilo. Mas eu e o Alex não saímos da sala. Foi o máximo que nós entramos. O namorado da minha tia procurou a casa inteira e não achou ninguém e nem sinal de que alguém, além do Alex e de mim, tinha estado lá dentro. Nós fomos embora de lá e nem o Alex e nem eu voltamos lá de novo. Mas eu não vou esquecer tão cedo daquela fumaça cinza que tinha na porta e nem a alergia relâmpago do Alex que veio do nada e foi embora como se ele nunca tivesse pegado coisa alguma. Isso serviu de lição para mim, mostrando que visitar lugares desconhecidos e principalmente antigos pode ser perigoso, além de ter surpresas desagradáveis e além da imaginação. E este foi o primeiro relato, a antiga casa da fazenda. Fi. Quando eu morava lá na Zona Sul, eu tinha a mania de ficar explorando esses lugares assim. E lá onde eu morava numa chácara, tinha uma casa abandonada também. Nunca cheguei a ver nada, nunca cheguei a sentir nada. Sentir assim de tipo presença, mas sempre tem aquele negócio de você, pô, mano, deve ter alguém me observando. Sabe, você fica com um pensamento de medo, de terror. Por mais que você não veja nada, por mais que realmente não tenha nada, pô, só de eu entrar na casa, de eu ficar rondando ela, eu já meio que, mano, que sensação estranha, cara. Sabe, é muito, muito bizarro e, tipo, o lugar era bem abandonado, era cheio de mato em volta, os móveis, né, já tudo corroído, tudo podre já. A casa sempre dava uns estalos assim, você tomava um susto, mas você sabia que era estalo de madeira, né? Madeira velha, madeira podre, sempre dá esses estalos, né? Mas é um negócio que dá medo, cara, dá medo, realmente é bizarro. Bom, vamos para o próximo relato aqui que se chama A Bola. Esse relato aqui é bem pequenininho, então dá para ler rapidinho. Quando meu irmão e a família dele se mudaram para a casa nova,
Muitas coisas estranhas começaram a acontecer. O que eu vou contar foi a experiência mais assustadora de todas que ele teve. Aqui vai. O filho do meu irmão tinha uma bolinha de borracha que ele adorava. Era uma dessas bolas que você joga no chão e ela pula. Devia ser do tamanho de uma bola de tênis. Ele brincava com essa bola todo dia, jogando ela contra a parede da garagem, fazendo ela quicar e voltar para ele. Numa tarde, ele guardou ela numa caixa junto com outros brinquedos. Algumas semanas depois, ele foi pegar a bolinha para brincar com ela e não a encontrou. Ele continuou procurando por ela por toda parte, mas não a encontrava em lugar algum. Ele procurou por mais alguns dias, mas como toda criança pequena, ele acabou desistindo e esqueceu dela. Vários meses depois, quando meu irmão estava sozinho em casa, ele estava subindo para o escritório dele. Quando estava na metade da escada, alguma coisa bateu nas costas dele. Quando ele virou para ver o que era, ele ficou chocado ao ver a bolinha de borracha que estava sumida já havia meses rolando pelo chão, como se nunca tivesse sumido. Depois de procurar em volta por alguma outra explicação, ele não conseguiu achar nada. De fato, tinha sido a bolinha que acertou ele nas costas, onde aquela bolinha tinha estado todos aqueles meses. Quem conseguiu e quem jogou-a nele? Não havia mais ninguém na casa para jogar aquela bolinha. Depois de ver alguns registros e coisas do gênero, o meu irmão descobriu o que podia ter acontecido. Era o fantasma de um garotinho que morreu na casa muitos anos atrás. A família que morava na casa era muito reclusa. Eles quase não tinham contato com o mundo de fora. Eles tiveram só um filho e eram super protetores com ele. Nunca deixavam ele sair de casa ou ter contato com o mundo de fora. Então, basicamente, ninguém sabia da existência da criança. Era como se ele nunca tivesse existido. Uma vida triste, mas verdadeira. E este foi o relato Bola. Fi. Bem doideira. Eu estou gravando aqui à noite, 8h30 da noite, e querendo ou não, falar desses assuntos causa um calafrio, né? Causa um sensação. Mas é isso aí, né, meu? Ossos do ofício. Então vamos para o último relato aqui. Esse aqui é um pouquinho mais longo e se chama A Cabana na Floresta. Antes de começar, abrir umas aspas aqui. O que poderia estar oculto em uma antiga cabana abandonada em uma floresta? Seriam apenas lembranças e a poeira do tempo? Ou poderia haver algo mais que estaria oculto e longe de simples visões, e longe das simples visão dos humanos? Fecha aspas. Vamos lá. Enquanto eu rolava na cama com a maior preguiça do mundo, eu notei que o meu amigo Lucas, que estava passando as férias comigo na fazenda dos meus pais, não estava no quarto. Enquanto eu começava a me sentar para sair da cama, um rosto apareceu na porta do meu quarto. E aí, o que você quer fazer hoje? O Lucas perguntou dizendo. Eu estou completamente entediado. Ao mesmo tempo em que eu olhava para ele tentando ajustar os meus olhos para a claridade, eu falei, vamos dar umas voltas com o quadriciclo. Ele olhou para mim com um sorriso que ia de orelha até orelha e falou, beleza. Enquanto colocávamos uma roupa pesada e quente, já que íamos para a floresta e era o meio do inverno, a minha mãe entrou no quarto. Onde vocês estão indo, garotos? Nós vamos dar uma volta por aí. Bem, vocês precisam tomar café da manhã primeiro, ela insistiu. Nós devoramos o café da manhã e fomos para a garagem onde estava o quadriciclo. Nós enchemos ele de gasolina e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio e a floresta tinha um leve nevoeiro. Enquanto nós dirigíamos pela trilha de terra, nós notamos que a floresta não tinha muita vida, como costumava ter.
Era muito estranho, como se alguma coisa tivesse assustado a vida selvagem. Enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo, ela estava ficando mais escura, mesmo sendo de manhã ainda. Então, do nada, alguma coisa caiu na frente da gente e eu apertei o freio o mais forte que eu pude, não pegando aquilo por alguns centímetros. Era um pedaço de um galho. Você está bem? O Lucas perguntou. Essa foi perto. Tudo bem comigo. Mas você viu o tamanho daquele galho? Eu respondi. O Lucas deu uma risada, vendo que eu estava bem. Então, nós seguimos caminho e continuamos a entrar cada vez mais na floresta. A trilha estava quase sumindo e eu nunca tinha ido tão longe antes, não tinha ideia de onde a gente estava. Então, em determinado ponto, vimos uma cabana velha de 2 andares que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente que tinha desabado e a porta estava fechada com tábuas de madeira. Vamos lá, Fábio, vamos dar uma olhada nela. Sei lá, cara, isso nem parece uma cabana de verdade. Parece mais o cumpinzeiro. Que isso, cara? Vamos lá. A cabana tá boa. Vamos dar uma olhada. Meio que contragosto, eu concordei e fomos na direção dela. Nós entramos pela janela e assim que eu pisei no chão, fiquei surpreso com a firmeza dela. Apesar de parecer ter mais de 100 anos e dar um estalo ou outro, a cabana era bem forte e sólida. O andar de baixo tinha 2 partes. Uma parecia ser a cozinha ou sala e tinha as paredes cobertas de jornal velho. A lareira tinha desabado já fazia muito tempo e os tijolos estavam cheios de limo. Nós fomos para o outro cômodo e tinha uma escada em espiral nele, com a base cortada fora. Só tinha sobrado a parte de cima. O que será que tem lá em cima? O Lucas perguntou com uma certa curiosidade. Sei lá. A minha curiosidade tinha sido atiçada. Vamos dar uma olhada. Eu servi de apoio para o Lucas alcançar o que tinha sobrado da escada e assim que ele subiu, ele me puxou para que eu pudesse dar uma olhada lá em cima também. O andar de cima era todo um quarto só, o ar era muito pesado e era difícil respirar. Tinha um velho colchão que parecia que tinha sido deixado para trás e um buraco escuro na parede, grande o suficiente para alguém do nosso tamanho conseguir rastejar por ele. De repente, nós ouvimos o barulho de alguém andando no andar de baixo. O que foi isso? O Lucas perguntou. Eu acho que tem alguém aqui. Nós não nos movemos, imaginando o que poderia estar à espreita lá embaixo em uma cabana abandonada no meio de uma floresta. Então, nós dois olhamos para o buraco na parede e, sem uma palavra, nós apontamos para ele. O Lucas entrou primeiro e depois eu. Lá dentro era uma espécie de um quarto menor, era bem pequeno e estreito. Estava difícil de respirar lá dentro. O ar estava úmido e estava bem abafado, o que não ajudava nada com o terror que já estávamos enfrentando. Enquanto estávamos lá sentados, começamos a ouvir sons inexplicáveis. Primeiro, ouvimos sussurros de várias pessoas no andar de baixo. Com o tempo, a voz foi ficando cada vez mais alta e mais aguda. O Lucas e eu começamos a entrar em pânico, imaginando se sairíamos da cabana com vida. Então, começamos a ouvir os passos de novo, só que dessa vez eles estavam mais pesados e pareciam vir do quarto grande do andar de cima. Nesse momento, a casa inteira começou a tremer como se estivesse em um terremoto. Nós começamos a gritar com o terror da possibilidade de alguma coisa entrar onde estávamos e nos pegar. Mas então, a casa foi parando de tremer até ficar totalmente imóvel de novo. O silêncio voltou. A única coisa que ouvíamos eram os estalos que a casa soltava uma vez ou outra. Eu acho que foi embora, eu falei. Vamos sumir daqui. Então, eu rastejei para fora do buraco primeiro, eu me levantei e comecei a tirar a poeira da minha roupa.
Ai meu Deus, vamos sair daqui! O Lucas gritou. Ele voou para fora do buraco. O que foi? Eu perguntei. Tem alguma coisa lá dentro, eu vi, o Lucas respondeu. O meu corpo inteiro tremeu e eu senti todos os pelos se arrepiarem enquanto o terror tomou conta de mim mais uma vez. Nós dois pulamos para o andar de baixo e assim que levantamos da queda ouvimos uma batida forte lá em cima. Quem tá aí? Eu gritei. Só ouvimos o silêncio. Então, uma figura sombria apareceu no topo da escada. Era uma coisa grotesca que parecia ter deformidades pelo corpo inteiro. Depois de uns 2 segundos, o Lucas e eu corremos para a janela e saímos o mais rápido possível da cabana. Nós montamos no quadriciclo e disparamos. Eu dei uma olhada para a velha cabana e vi uma figura escura na janela do segundo andar. Pelo momento que eu olhei para aquela coisa, eu notei algo de estranho na expressão dela. Parecia triste e solitária, mas eu não pensei muito sobre isso até chegar na fazenda. O que aconteceu com vocês? Minha mãe perguntou em choque quando viu a poeira na nossa roupa. Nós então falamos da velha cabana, que tínhamos entrado para ver o que tinha dentro, mas decidimos não contar nada do que poderia ser considerado atividade paranormal, porque talvez ela pudesse não entender. Até hoje, o Lucas e eu falamos sobre o que aconteceu naquela manhã de sábado. Ele me falou que quando estava sozinho no buraco, ele sentiu o que parecia ser uma mão humana pegar na perna dele. Eu cheguei à conclusão de que ainda existem coisas nessa terra deixada para descobrirmos e entendermos. E o mais importante, agora eu acredito que o paranormal existe, para o bem e para o mal. Eu ainda estou desconcertado com o que aconteceu com o Lucas e comigo naquele dia, e jamais esqueceremos aquela experiência. E este foi o último relato do episódio de hoje, A Cabana na Floresta. E é isso. Se você curte esse tipo de assunto, curte relatos, histórias macabras de terror, de horror, deixe seu like, comente aí também. Se quiser deixar um relato, pode deixar também. Se quiser comentar algo sobre os relatos, pode comentar também. E aí eu vou ver se mais pra frente eu deixo o e-mail para vocês mandarem o e-mail para me ler aqui também, beleza? E se inscreva no canal e fortaleça aqui o projeto, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou!